Talvez você tenha um café favorito. Um lugar que você vai para pedir um café, um bolinho às vezes, comer lendo as notícias, ou um livro. Ou onde você vai para conversar com um amigo, fazer uma pausa no dia. Talvez onde você vá para desenhar, escrever, fazer uma reunião de trabalho. É um bom lugar para observar gente. Se eu tô sozinha, eu gosto mais de ir para ficar entreouvindo as conversas, tentando decifrar o que tá rolando na vida alheia, do que ir para escrever, por exemplo, como manda o figurino do ideal de escritor. Não, para mim não funciona. É muito estímulo, eu não consigo me concentrar. Para mim é lugar de conversa. Se eu tô na cidade, quero ver alguém, se eu marco para conhecer alguém, eu vou tentar marcar num café. E para mim são quase sempre os mesmos lugares, né? Que é esse café favorito. O grupo de amigos de Seinfeld na série tinha um café favorito, Monk's Café. O lugar em Nova York até existe, mas ali funciona na verdade um restaurante. Já o interior do Monk's, como a gente vê na série, é 100% fictício. Um lugar icônico que aparece em várias cenas com os personagens tendo as suas conversas malucas regadas a café. Ou para quem é mais de Friends, tem um outro café icônico da TV dos anos 90 que é o Central Perk. Um ambiente acolhedor, com balcão, tapete, sofás, até um canto onde às vezes rola uma música ao vivo. Se bem que esse café é mais café que o Monk's Café, que é quase uma lanchonete. Não serve só café, serve sanduíches, café da manhã, dá até para pedir uma salada grande. Mas a garçonete está sempre ali abastecendo as xícaras com uma garrafa enorme de café. Não é por acaso que o Jerry Seinfeld até escolheu o café como cenário do programa de entrevistas que ele fez, o Comedians in Cars Getting Coffee. O programa é basicamente ele levando os entrevistados dentro de carrões para tomar café em algum lugar enquanto conversam. Café é mesmo um ótimo cenário para um programa de entrevistas. O café não é só uma bebida, mas um lugar, um ponto de encontro, um pretexto para colocar o assunto em dia, para conhecer melhor alguém. Tanto que às vezes marcamos um café com uma pessoa e nem é para ir de fato a um café, mas para fazer uma ligação, às vezes com pessoas que nem estão no mesmo fuso horário. Quando alguém propõe bora marcar um café, o evento principal geralmente não é a bebida, mas é quase uma outra forma de falar. Bora bater um papo qualquer dia desses? Quando o café se tornou sinônimo de conversa? Coloca a água para ferver, começa a passar um cafezinho, que hoje eu vou contar algumas histórias para responder essa pergunta. Eu sou a Aline Valle e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Conta a lenda que muito antes de anotarem nomes de pessoas em copos descartáveis de café, havia um pastor de cabras chamado Caldi. Caldi levava suas cabras para lá e para cá, na região da Abissínia, nas terras hoje conhecidas como Etiópia, há muito tempo atrás, lá por volta do ano 850 a.C. Numa tarde tediosa, sentado na sombra de uma árvore, enquanto vigiava seu rebanho, ele percebeu que as suas cabras estavam um tanto estranhas, estavam meio pilhadas, correndo animadas, berrando, pulando, dançando forró. O que está acontecendo? Caldi reparou que as cabras tinham comido uma frutinha vermelha de um arbusto que tinha bastante na região. Ele não tinha nada melhor para fazer, resolveu ir lá e foi comer dessa frutinha para testar se dava barato mesmo. E realmente dava uma animada no espírito, apesar de ter mais semente do que polpa, ser meio caroçuda. Caldi resolveu levar para um monge amigo dele, que ele pensou que ia gostar, porque ele sabia que o velho dava umas cochiladas no meio da oração, talvez ajudasse ele a se manter acordado. O monge ouviu a história do pastor, achou interessante e colocou um punhado de frutinhas na boca. Pode ser que ele tenha mordido a semente e a boca dele foi tomada de amargor, porque o monge, muito puto, jogou as frutinhas na fogueira da sua cabana. No entanto, quando o cheiro da semente torrada no fogo invadiu suas narinas, ele mudou de ideia. Tem algo aqui. Ele tentou comer a semente torrada, mas era muito dura. Então tentou colocar na água para amolecer. E não é que a água onde a semente ficou de molho era mais gostosa do que a própria semente? Em uma outra versão dessa lenda, não é um pastor, mas um sheik chamado Omar, que é exilado no deserto e, para não morrer de fome, come a tal frutinha amarga e passa por todo esse processo de descobrir que melhor do que comer a semente é beber a infusão feita a partir dela.
As lendas podem variar, mas é comumente aceito que foi na Etiópia que a humanidade pela primeira vez reconheceu o efeito energizante do café. Claro que essa parte de jogar as sementes no fogo e quase que imediatamente descobrir a melhor forma de tomar café é uma baita exagerada na história. Demoraram muitos séculos para que essa fruta fosse consumida como a bebida que hoje a gente conhece como café. Por muito tempo, os povos nômades ali da Abissínia costumavam esmagar as frutas com semente e tudo e misturar com banha, fazendo pequenas bolas, como barrinhas de cereais mesmo, que os guerreiros do povo Oromo carregavam nas suas longas viagens ou como energético nas batalhas. Muito antes do café que a gente conhece existir, a polpa fermentada do café era usada para fazer uma bebida alcoólica. Pois é, algo parecido também aconteceu nas Américas, onde os indígenas já faziam bebidas alcoólicas com o cacau muito antes de existir o chocolate. Prioridades da raça humana, né? Ficar doidão. Uma evidência disso está na própria origem da palavra café. Ali por volta do ano 575 a.C., a planta começou a se espalhar, levada principalmente por peregrinos muçulmanos que estavam de passagem para o Oriente Médio. Da Etiópia, então, a planta atravessou o Mar Vermelho e foi parar ali do outro lado no Iêmen, onde essa bebida fermentada era chamada de kahwa, que significa vinho. Café é mais uma palavra que a gente usa no português que é de origem árabe, tipo alquimia, alambique, álcool, algarismo, Recife, Oxalá, aldeia, açúcar, arroz, fardo, fulano, cuscuz. É tudo influência do árabe na língua portuguesa. E tanto a palavra café quanto a bebida passaram por várias modificações e foram evoluindo com o tempo e conforme também ia ganhando novos territórios. Só lá pelo século XIII é que as pessoas, mais precisamente os árabes, começaram a torrar a semente, que foi o primeiro passo para o café, como conhecemos hoje, que aprendemos a amar, né, no qual somos viciados, sem o qual a gente não consegue nem começar o dia, se não toma fica de mau humor, com dor de cabeça, que é o meu caso, como dependente de cafeína. E o curioso é que a cafeína, a substância que age no nosso sistema nervoso como estimulante, foi desenvolvida pela planta como uma estratégia de defesa para repelir insetos e pragas, e que acabou atraindo outro tipo de animais, desde as cabras de calde até os workaholics da Faria Lima, porque a cafeína também tem o poder de trazer para perto. A planta do café pode ter origem no continente africano, mas foram os árabes que o transformaram em uma cultura, numa bebida social, num produto comercializável, em parte porque desenvolveram todo o processo de transformar a semente na bebida estimulante. É quase um processo de alquimia, a começar pelas ferramentas usadas, como a altawa, que é um tipo de panelinha de ferro com cabo bem comprido para poder segurar na frente de uma fogueira. Tem o almofariz, que é o pilão, onde eles moem os grãos torrados depois que esfriam. E depois o café é colocado para ferver em um bule grande chamado dala, que tem um formato que lembra bastante a lâmpada do gênio. E realmente dali vai sair um líquido mágico com cheiro de especiarias, porque no método de preparo tradicional se tempera o café com especiarias como cardamomo, açafrão. Servir café é todo um ritual. E, desde a sua origem, o café surge como uma bebida social, como um pretexto para as pessoas se reunirem, conversarem. Em alguns países árabes existem os majlis, palavra que significa literalmente espaços de sentar. São espaços como tendas, onde a comunidade pode se reunir para conversar, trocar informações, notícias, fofocas, fazer networking, como uma grande rede social, só que ao vivo e sem algoritmo. Tem os majlis de homens e também majlis só de mulheres. E é um lugar aconchegante, com tapetes, almofadas, onde a bebida que é servida e que circula entre os convidados é o café. Primeiro, para deixar as pessoas mais animadas, despertas, mais abertas a socializar, a fechar negócios, a arranjar casamentos, a fazer acordos políticos. E também porque o café, assim como na cultura brasileira, na cultura árabe é um símbolo de boas-vindas, de hospitalidade.
Quando o café migrou para outros lugares, toda essa cultura de reunir pessoas em torno do café migrou junto também. Quando o Império Otomano conquistou o Egito em 1517, estão lembrados desse rolê, viram isso na escola, os turcos tiveram ali uma posição super estratégica para rotas de comércio que conectavam a África, a Ásia, a Europa. E Constantinopla, que nessa época era a capital do Império, que os turcos tomaram do Império Bizantino, e hoje é a atual Istambul, na Turquia, era uma cidade que estava fervilhando culturalmente, tudo que era tendência passava por lá. Nessa época, o café ainda era uma bebida nova, meio desconhecida, e não demorou para virar uma febre entre os turcos que criaram as primeiras casas de café, que eram chamadas de kahvehané, que na língua farsi significa literalmente casas de café. Esses lugares viraram um point tão hype que chegaram a sofrer perseguição durante um certo período, porque os religiosos reclamavam que as mesquitas estavam vazias enquanto esses lugares estavam lotados. Esses jovens não querem mais saber de rezar, todo mundo só quer saber de tomar café. Absurdo! Quiseram até proibir o café dentro da lei islâmica, comparando ao álcool, mas a repressão não durou muito tempo. Não conseguiram frear o consumo do café, que continuou rolando na surdina, na encolha, nos fundos das casas. Os usuários tinham que ir até o submundo para pegar uma dose de pó. Imagina proibirem o café. Vai todo mundo para as ruas gritar: legalize já, que um cafezinho passado na hora não pode te prejudicar. Tem um livro que eu consultei na pesquisa para esse episódio chamado All About Coffee, ou Tudo sobre o Café, do autor William Harrison Ukers, publicado em 1922. O livro está em domínio público, dá para ler online, eu vou colocar na descrição o link, tá? Tem um trecho que descreve as casas de café da seguinte forma. Abre aspas. Em 1554, um tal Shemsi, de Damasco, e um Hekem, de Alepo, abriram as duas primeiras casas de café no bairro chamado Taktalá. Eram instituições maravilhosas para aquela época, notáveis tanto por seus móveis e confortos, quanto pela oportunidade que ofereciam para convívio social e discussão livre. Shemsi e Hekem recebiam seus convidados em sofás muito bem arrumados e a entrada custava o preço de uma xícara de café, cerca de 1 centavo. Turcos de todas as classes abraçaram a ideia com avidez. À medida que as casas de café ganhavam popularidade, tornavam-se cada vez mais luxuosas. Haviam salões ricamente decorados com carpetes e, além do café, muitos outros meios de entretenimento. A essas escolas dos sábios vinham jovens prontos para assumir cargos judiciais, cades das províncias buscando reintegração ou novos postos, professores, pachás, sem mencionar comerciantes e viajantes de todas as partes do mundo então conhecido. Fecha aspas. Entre esses viajantes de todas as partes do mundo, certamente estavam os comerciantes europeus, como, por exemplo, mercadores venezianos que descobriram em Constantinopla as maravilhas dessa bebida e resolveu levar para casa. Pronto, o café se tornava um sucesso internacional, porque a partir dessas trocas que rolavam pelo Mediterrâneo, a bebida se espalhou por vários países da Europa, em que eles também eram servidos em estabelecimentos próprios para isso, que ficaram conhecidos apenas como cafés. Mas, por muito tempo, os árabes conseguiram impedir a disseminação da planta ao proibir a exportação de sementes e tratando os grãos de uma forma que impedissem que eles germinassem depois. Porque assim eles conseguiam manter o monopólio comercial e só eles venderem os grãos. Mas é muito difícil manter essa restrição. Como é que fiscaliza isso? Então, com o tempo, foi inevitável os europeus conseguirem piratear a semente, terem acesso à planta e tentarem replicar o cultivo em outros lugares, levando a planta para suas colônias lá do outro lado do oceano. Por exemplo, os holandeses levaram para o Suriname, chegou em Cuba, chegou no Haiti, chegou na Colômbia e o café chegou em solo brasileiro lá por 1720, por meio de um militar português que roubou uma mudinha lá na Guiana Francesa, foi plantar lá no Pará, mas ali não deu muito certo. Mais tarde, as sementes foram parar em outras regiões, como um monge belga que deu de presente para um mosteiro do Rio de Janeiro, e eles amaram, porque já nessa região do Rio e São Paulo o café se deu bem.
e aí pediu a cidadania brasileira para ficar de vez. E desde então o Brasil é conhecido como o país do samba, da caipirinha e do café. Atualmente o Brasil é o maior produtor de café do mundo, seguido do Vietnã, da Colômbia, que também tem um café incrível, da Etiópia, o berço do café, e da Indonésia. Aqui na Alemanha, inclusive, eu sigo tomando o café produzido no Brasil. Eu sempre acho muito engraçado quando eu vou na loja em que eu compro meu café, que é ou colombiano ou é brasileiro, com um tucano estampado no pacote. E aí eu ouço as pessoas falando em alemão: me vê um pacote de Brasil moído, por favor? Então, ali por volta do século XVIII, depois de ter explorado várias monoculturas, como a da cana, do cacau e do açúcar, os fazendeiros começaram a explorar a monocultura do café, produzindo café a rodo. O café gerou muita riqueza para muita gente no Brasil, mas essa riqueza foi produzida por muito tempo por mão de obra escrava. Não dá para falar no salto de produção mundial de café no século XVIII e XIX sem pensar que se havia mais café para abastecer os badalados e charmosos cafés europeus, havia também mais pessoas negras sendo colocadas para trabalhar à força do outro lado do oceano. O comércio atlântico de escravos trouxe cerca de 12 milhões de africanos sequestrados para as Américas, sendo 4 milhões somente para o Brasil, e é possível ainda que esses números sejam até maiores. O que alguém que foi escravizado em uma fazenda de café teria a dizer sobre a pujante economia cafeeira dessa época? Dessas pessoas foi arrancada até a possibilidade de deixarem registros sobre o que tinham para contar, sobre quais eram seus nomes, sobre o que eles teriam a dizer sobre aquela riqueza que manuseavam, mas que dela não ficavam com nada. A colonização e a escravidão deixam um sabor amargo nesse capítulo da história. Do poema Momento num Café, de Manuel Bandeira. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Os cafés não só se espalharam pelo mundo, como também para dentro da ficção, da arte. Se tornaram cenário de cenas nas histórias de Machado de Assis ou de Clarice Lispector e de tantos outros, como o argentino Julio Cortázar, que escreveu em Histórias de Cronópios e de Famas, abre aspas, enquanto toma café no Richmond da Flórida, o cronópio molha uma torrada com as suas lágrimas naturais. Fecha aspas. Em um conto do francês Guy de Maupassant, chamado A Noite, ele descreve como os cafés enchem de vida as noites de Paris. Abre aspas. No boulevard, os cafés eram sorvidos por pessoas noturnas. Eles riam, pediam mais café e bebiam. Entrei no teatro por alguns instantes, mas em qual teatro? Não sei. Estava tão claro que me desanimou. Então eu fugi com o coração ofuscado pelo choque de luz dourada das sacadas, pelos lustres de cristais cintilantes, falsos e enormes, pela cortina de fogo da ribalta, pela melancolia da claridade falsa e crua. Cheguei ao Champs-Élysées, onde os cafés concertos pareciam incêndios entre as folhas. Tanto nesse trechinho quanto no poema de Manuel Bandeira, os cafés são pintados como lugares onde acontece a vida, cheios de movimentos, de luz, de sons, de conversas. Quando se espalharam pela cultura ocidental, os cafés preservaram o seu DNA de espaço social que tinham desde a sua origem no Oriente Médio. E por ser um lugar de conversas e encontros, passou a ser associado com intelectualidade, boemia, frequentado por artistas, escritores. No Rio de Janeiro, vários cafés ficaram famosos como espaços de boemia literária, como a Confeitaria Colombo, que foi frequentada por várias gerações de escritores, como Olavo Bilac, Machado de Assis, João do Rio, ou o Café Papagaio, o favorito de Lima Barreto. Cada escritor tinha o seu. Kafka, por exemplo, costumava frequentar o Café Louvre, em Praga. Borges gostava do Café Richmond, em Buenos Aires, famosos por seus churros com chocolate. Freud ia muito ao Café Landmann, em Viena. Patti Smith ama baguete com geleia de figo do Café des Fleurs, em Paris, que também foi muito frequentado por Marguerite Duras e Maurice Blanchot. Eu poderia ficar elencando o café favorito de cada escritor até o infinito,
Ou cada café que teve algum papel em um movimento de contracultura ou até de resistência política? Mas eu volto para o início e fico pensando em como uma frutinha que fazia as cabras dançarem nos humanos teve o efeito de fazê-los ter ideias. Não só porque tem o poder de deixar a mente desperta, mas porque é uma boa desculpa para fazer as pessoas se encontrarem, para contar histórias, trocar ideias e assim colocar para mover as engrenagens da criatividade. Não é tanto a cafeína, mas as conversas que fazem as ideias flutuarem nesses lugares. Desde os árabes até os hipsters nova-iorquinos, café é lubrificante social. É só uma desculpa para chamarmos o outro para perto e continuarmos nessa antiga tradição de troca, que é o que verdadeiramente gera faísca nos nossos neurônios. Quem vai ser a próxima pessoa que você vai chamar para um café? Obrigada por ouvir até aqui. E se você gosta das histórias que você ouve aqui no podcast, você pode pagar um cafezinho para a autora que você gosta. Você pode fazer uma assinatura mensal em apoia.se/Aline Wallach, que vai me dar a maior força para eu continuar produzindo, não só o podcast, mas newsletters, as minhas histórias. Ou se você não quer se comprometer com o pagamento todo mês, não faz questão das recompensas para assinante, só quer me dar uma força mesmo, você pode fazer uma doação única no valor de um cafezinho lá no meu Ko-fi, é ko-fi.com/Aline Wallach. Os links estão todos na descrição. Cada apoio é muito bem-vindo. Os apoiadores são os patrocinadores desse podcast. Foram vocês que permitiram que Bobagens Imperdíveis voltasse esse ano e que eu produzisse mais uma temporada. Então fica aqui o meu muito, muito obrigada de todo o coração. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que foi o último de 2024. Mas ano que vem eu volto com mais. Um beijo, boas festas, se possível descanse. Auf Wiedersehen. Tchau!